Oiê, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui você sempre vai encontrar e aprender meios de faturar mais de R$ 5.000 com a confeitaria da cozinha da sua casa. Eu sou a Mércia, professora de confeitaria e trabalho com a confeitaria há mais de 7 anos da cozinha da minha casa. E no episódio de hoje eu vou ensinar a vocês a fazer um delicioso cupcake de milho recheado. Já que estamos em clima de festas juninas, nada melhor para a gente colocar na nossa mesa, não é mesmo? Então vamos lá! Hoje a gente vai fazer então esse cupcake, que é um bolo muito fácil. O método que a gente vai usar é um método de bolo direto, tá? Que a gente coloca os líquidos e os secos no liquidificador, não tem dificuldade nenhuma. E também vou ensinar a vocês a fazer um brigadeiro inusitado para a gente rechear o nosso cupcake. O nosso brigadeiro também vai ser de milho verde. Como eu falei para vocês, né? Estamos em clima de festa de São João, então nada melhor do que a gente fazer as comidas típicas. E na confeitaria, como fazemos muitas vezes bolo, temos que adaptar os nossos sabores, né? Então por isso que é muito importante a gente saber saborizar as nossas massas e entregar sempre coisas diferentes para os nossos clientes. Tenho certeza que aonde a gente colocar esse cupcake nas mesas de festa vai ser um sucesso. Então vamos lá para a nossa receita. Primeiro eu vou começar ensinando vocês a fazer o nosso brigadeiro, tá? Porque aí a gente já vai deixar ele esfriar. Inclusive, se vocês quiserem fazer na casa de vocês o brigadeiro com um dia de antecedência e deixar ele esfriar em temperatura ambiente, melhor ainda, muito mais prático para vocês poderem trabalhar dessa forma, tá bom? E para começar, como que a gente vai fazer? No liquidificador, a gente vai colocar o leite de coco, o milho. Aqui eu tô usando o milho de latinha, mas se vocês tiverem o milho natural também, pode usar que fica perfeito. E o creme de leite, tá? Nesse primeiro momento vai ser esses 3 ingredientes. Vou bater bastante aqui no liquidificador, porque a gente precisa deixar ele bem lisinho, uma vez que o milho vai deixar uns pedacinhos. E aí depois a gente retorna para levar esse brigadeiro. Agora que a gente já bateu o nosso creme, a gente vai colocar esse creme em uma panela, junto com leite condensado e chocolate branco. Lembrando, gente, não precisa se preocupar com as quantidades, que eu vou deixar todas elas descritas aqui na descrição desse vídeo, tá bom? O brigadeiro de milho, ele vai ficar mais com os pedacinhos. Então, quanto mais a gente bater no liquidificador, mais vai dissolver os pedacinhos do milho. Mas se vocês gostam desses pedacinhos, não tem problema não, tá bom? Pode bater a quantidade que vocês gostarem. Agora que a gente já tá com tudo aqui na panela, a gente vai levar ao fogo e misturar. Vou mostrar pra vocês qual é o ponto do recheio.
Mas antes disso, eu queria pedir para você, se você está gostando desse vídeo, já deixa aqui o seu like e se inscreve no nosso canal, porque você sempre vai receber receitas deliciosas como essa e outras dicas para faturar mais de 5 mil reais da cozinha da sua casa. Vamos lá? Aqui agora a gente vai começar a misturar o nosso brigadeiro. Já tô com todos os ingredientes. E pro brigadeiro, o segredo é a gente nunca parar de mexer. Nosso brigadeiro começou a ferver e tá quase no ponto. Ele já começou a engrossar, mas ainda não tá no ponto. Se começar a espirrar demais e vocês não estiverem dando conta, pode abaixar o fogo um pouquinho, tá? O ponto do nosso brigadeiro é esse, ó. Quando a gente joga pra cima e ele cai em bloquinhos. Esse é o ponto exato pra gente fazer o recheio do cupcake. Aqui agora, a gente vai desligar. E aí a gente continua mexendo até a panela perder um pouco do calor. E a gente vira em outro recipiente. Aqui eu vou virar o nosso brigadeiro num prato, que é para ele ficar mais espalhado e esfriar com a velocidade maior, tá bom? Mas vocês podem colocar aí em um bowl, se vocês não tiverem com pressa. E aqui agora a gente vai forrar esse brigadeiro com plástico em contato e levar para esfriar. Agora a gente vai para a parte da nossa massa. Como eu disse para vocês, essa massa que a gente vai fazer é um método direto, ou seja, nós vamos colocar todos os líquidos e os secos no liquidificador, exceto a nossa farinha de trigo, tá bom? Então vamos começar. Vou ir adicionando. E aí, igual eu falei com vocês, ingredientes vão estar na descrição desse vídeo. Benefícios de se fazer um bolo de método direto. Ele é muito fácil, nível de aprendizado, né, para quem tá começando, e com ingredientes simples. Então a gente consegue fazer um bolo super saboroso e entregar com uma qualidade muito boa para os nossos clientes. Lógico que não dá para fazer um bolo estruturado se a gente fosse fazer, por exemplo, um bolo de aniversário, um bolo de andar. Mas aqui, como o nosso intuito é fazer cupcakes, é um ótimo método para a gente trabalhar, tá bom? Coloquei todos os ingredientes aqui, vou ligar o liquidificador novamente e bater essa mistura. Só lembrando, aqui eu coloquei a manteiga tem que estar derretida, mas apenas derretida, não precisa ferver a manteiga não. Coloca um pouquinho no micro-ondas, deixa ela derreter e depois já joga no liquidificador, tá bom? Nossa mistura líquida já está pronta. Vou colocar nesse bowl que está vazio. E adicionar a minha farinha
farinha e o fermento. Minha farinha já está peneirada, tá? Vou adicionar ela aos poucos e mexer com o fouet. Coloquei uma parte da farinha, vou colocar mais uma parte, mexo. Mércia, quero fazer esse bolo para tomar café na minha casa. Eu posso fazer numa forma maior? Pode. Posso rechear também com o mesmo brigadeiro? Pode também, tá? Dá super certo. Não precisa ser só no formato de cupcake, não. Então, eu bati todos os meus ingredientes, exceto a farinha e o fermento no liquidificador. Quando formou aquele creme, eu despejei aqui no meu bol e adicionei a farinha que já estava peneirada, fui adicionando aos poucos, e o meu fermento. Está pronto, tudo homogêneo, misturado, é só a gente colocar nas forminhas. Aqui, ó, eu já tenho as minhas forminhas. Eu coloquei a forminha de papel dentro da forminha de silicone. A gente sempre tem que ter uma forminha para segurar, porque senão acaba que a forminha de papel, ela se abre quando estiver no forno, tá? Então aqui eu coloquei assim. Se vocês tiverem as formas próprias de alumínio, que já tem os lugares de colocar a forminha de papel, melhor ainda, tá bom? Vou precisar aqui de um saco de confeitar. Vou colocar minha massa dentro desse saco de confeitar. E aqui eu vou cortar a pontinha do meu saco. Tomar cuidado com essa pontinha para ela não ir no meio do bolo. E então vou colocar a massa agora na forminha. Eu gosto de colocar aqui que fica mais fácil da gente conduzir aqui e não entornar tudo. Vou enchendo as forminhas. Deixo sempre mais ou menos um dedinho, porque essa massa ela vai crescer, né? Prontinho, massa nas forminhas. Agora a gente vai levar pro forno, vai ficar aí, em média 15 a 20 minutos no forno pré-aquecido a 180 graus. E aí eu volto para mostrar para vocês como que ela fica assada, né? E pra gente rechear. Como que a gente sabe se tá assada? Quando a gente colocar o nosso dedo e a massa não afundar. Colocou, ela afundou, mas voltou? Ok. Se ela afundar e ficar, é porque ela ainda está crua. Então vou colocar no forno e já mostro para vocês o resultado.
Agora o nosso cupcake já está assado e a gente vai rechear. Ó, aqui tem o nosso brigadeiro de milho que a gente fez. Assim que eu falei pra vocês colocarem o plástico em contato com o brigadeiro. Agora a gente vai rechear e aí a gente vai colocar o nosso recheio em uma manga de confeitar. Aqui eu tô usando um bico pitanga, tá? Pode ser o bico de suas preferências. De preferência, quanto mais aberto a pontinha dele for, melhor pra gente fazer essa decoração, por causa dos bagacinhos do milho. Com a ajuda de um copo, de novo, a gente vai colocar aqui a nossa manga, confeitar, bico aqui dentro. E aqui, olha, como o nosso recheio tá cremoso, ó. É assim que a gente precisa dele. O cheiro tá bom. O cheirinho disso aqui tá muito bom. E agora a gente corta a pontinha da manga. E aí, tem duas formas da gente decorar esse cupcake. Primeiro, a gente pode só decorar por cima. Fazendo assim. Ou a gente pode também, com o próprio bico, furar o nosso cupcake e retirar o recheio. Uma parte da massa. Tira a tampinha do bolo. Essa tampinha a gente vai reutilizar. Coloca o recheio aqui dentro, ó. Tampa. E vem com mais brigadeiro por cima. A gente pode fazer em todos. Quando eu era criança, eu tinha uma amiga e eu sempre estava na casa dela. E sempre a mãe dela fazia brigadeiro de milho pra gente. Aqui a gente tem canela e aí a gente pode polvilhar uma canela no nosso cupcake. Aqui ainda a gente pode também colocar goiabada, que fica muito bom. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem uma goiabada aqui. Vou cortar ela. A gente coloca uns pedacinhos.
vocês quiserem também, vocês podem colocar coco ralado, que super combina com milho verde, né? E remete aí essa lembrança de doces juninos. Então é isso, gente. Aqui eu dei várias opções, né, para vocês complementarem o cupcake de vocês. Pode brincar aí, usar todas as alternativas que vocês têm, né? O mercado da confeitaria, ele é amplo e ele é caminho de sucesso para quem quer inovar, para quem quer fazer o melhor e entregar coisas novas para os seus clientes. Então, usem e abusem das receitas, das criatividades de vocês, abram a mente, façam esse cupcake nesse momento aí junino e realmente aproveitem. Eu vou mostrar para vocês aqui agora, ó, a massa. Muito bom. Uma massa fofinha, recheio cremoso. Remete, sabe, mingau de milho verde. Eu amo mingau de milho verde. Façam aí pra vocês que vocês vão amar também. Porque esse aqui já é meu. Ai, meu Deus. Bom, por hoje, essa foi a nossa receita do cupcake de milho verde. Espero que vocês aproveitem e façam bastante essa receita aí na confeitaria de vocês. Vendam e lucrem bastante nessa época. E já aproveita e me conta aqui, qual outro sabor vocês acham que ficaria bom com o cupcake nessa época de festa junina? Quem sabe eu não gravo essa receita e trago aqui para vocês. Um beijo e até o próximo vídeo.